Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com grande alegria, com grande prazer e satisfação, trazendo mais uma porção da palavra de Deus, a nossa porção diária. Nós estamos no desafio de leitura bíblica de Gênesis Apocalipse, de janeiro a dezembro desse ano de 2025. E você é meu convidado a participar. Se você deseja participar e quer aprender a estudar a Bíblia, a saber como interpretar a Bíblia, faça parte do nosso grupo de estudo bíblico completamente gratuito. O link está na descrição desse vídeo. E se você acha que esse tema é relevante para você, curte aqui esse vídeo, comenta, tira sua dúvida que eu vou responder para você e segue o canal, ok, queridos? Nós vamos nessa jornada. Nós ainda estamos nem com 2 semanas de canal e a gente está crescendo graças à sua ajuda. Muito obrigado por tudo. E vamos seguir dentro da porção diária. Hoje é apenas um capítulo, capítulo 7 do livro de Números. É um capítulo difícil. Talvez tenha sido o capítulo mais difícil que a gente leu nessa jornada até aqui. Eu vou explicar por que é muito difícil. Você que já leu, você já deve desconfiar por que é tão difícil. Esse capítulo inicia falando de que Moisés ungiu o tabernáculo e todos os seus utensílios. Ou seja, ali é um processo de consagração do tabernáculo e dos seus utensílios. E logo após essa consagração, consagração do tabernáculo, logo após, todos os chefes ou líderes de cada tribo, das 12 tribos, eles se movem para trazer o quê? Uma oferta ao Senhor. Isso é uma coisa peculiar, é a primeira vez que acontece isso dentro daquilo que a gente está lendo da Bíblia, que é o quê? As pessoas se moverem voluntariamente. A primeira voluntariedade para trazer ofertas foi para a construção do tabernáculo. E agora, depois do tabernáculo já montado, consagrado, pronto para ser utilizado pela expiação do pecado, holocausto, ofertas pacíficas, ofertas de cereais, etc, etc, votos sendo feitos no tabernáculo, os chefes das 12 tribos, eles se movem para quê? Agora, se movem para trazer uma oferta voluntária ao Senhor. É a primeira vez que isso acontece. Deus não pediu essas ofertas, mas Deus recebe e autoriza Moisés a receber, para que essas ofertas sirvam para quê? Para manutenção e para utilização no serviço do templo, tá? Essa primeira parte da oferta foi separado um boi por cada tribo, então são 12 bois separados como oferta para os sacerdotes, para o serviço do templo, e também 6 carros, como se fossem 6 carroças cobertas, tá? Uma carroça para cada 2 tribos. E para que serviria isso? Os bois serviriam para sacrificar? Não. Os bois serviriam para tração, ou seja, para transporte, para puxar aquelas carroças. Então eram 2 bois que carregavam uma carroça, e essas carroças, esses carros, serviriam para quê? Para carregar os utensílios do templo, entende, querido? Então aqui é uma oferta para melhorar o serviço do templo, para melhorar, para tornar viável o andamento do tabernáculo, porque o tabernáculo era montável e desmontável. Então ele era transportável, aquele tabernáculo. Então, para transportar tábuas, tecido, colunas, etc, etc, era muito mais interessante e eficaz colocar esses itens dentro de uma carroça e ser puxado pelos bois do que carregar tudo isso sobre os ombros. A tribo de Levi, né, separado entre os filhos de Gerson, filhos de Merari e os filhos de Coate, esses 3 famílias basicamente que formavam a tribo de Levi, os filhos de Merari e de Gerson receberam carros. Já os filhos de Coate não receberam carro nem boi. Por quê? Porque os filhos de Coate eram responsáveis pelos utensílios dentro do templo. O altar, a arca da aliança, a bacia, a mesa, etc, etc. Então, o transporte desses utensílios não poderiam ser feito na carroça do boi. Eles tinham argolas colocadas nesses utensílios e eram transpassados de varais, e os sacerdotes carregavam sobre os ombros. Então a Bíblia deixa isso bem claro. E isso aqui, queridos, é até já pegando um ponto e jogando lá para frente da Bíblia, no livro de 2 Samuel 6, versículo 6, Davi, que ascende ao trono de Israel e tem alegria, como primeira medida, ele decide: eu quero trazer a arca da presença de Deus para o meio do povo, para o meio do meu reinado. Quando ele decide fazer isso, ele vai buscar a arca. Só que Davi
E os sacerdotes da época não leram direito Números capítulo 7, que você está sabendo agora. Por quê? Porque no meio do processo, pegaram a Arca da Aliança e colocaram aonde, queridos? Na carroça, puxado por bois. E aí, o boi tropeça, a estrada esburacada, o Uzá vai tentar segurar ali aquela arca para não cair da carroça de boi, ele toca na arca e morre, fulminado ali. Ele morre instantaneamente, aquilo gera tristeza no meio do povo. Gerou tristeza porque Davi e os sacerdotes não leram o Número capítulo 7, ao que você está fazendo. Poderia ter evitado a morte de Uzá se eles lessem que exatamente os coatitas, os levitas, deveriam carregar a Arca da Aliança nos ombros, ok, querido? Então, é muito interessante esse capítulo para a gente entender algumas coisas que aconteceram na Bíblia, inclusive esse fato trágico e icônico da Bíblia, ok? Aí vem uma segunda parte da oferta, ok? Que também cada chefe de tribo decidiram pela mesma quantidade e a mesma natureza, a mesma espécie de ofertas, tá? Eles separam essa segunda leva de ofertas para poder levar diante do Senhor, ok? E agora é que entra a parte da resistência da gente ler Número capítulo 7, perdão. Porque rigorosamente as ofertas são as mesmas e a Bíblia repete 12 vezes o mesmo texto, seguida após seguida, né? E aí eu quero fazer a pergunta para você de todo coração. E aí, você leu na íntegra as 12 vezes que a Bíblia repetiu a mesma palavra de forma sequencial, ou você deu uma pulada quando você descobriu que era a mesma coisa? Só queria deixar um recado para você, Jesus está vendo, hein? Brincadeiras à parte, realmente fica algo muito repetitivo e até maçante. Mas por que a Bíblia deixa tudo nos mínimos detalhes registrado, repetindo? Porque, primeiro, que é importante, Deus quer assimilar. E segundo, que ele quer deixar bem claro, dentro daquela cultura, como é que foi feito, como é que foi elaborado. E aí, um trouxe a oferta e os outros 11 repetiu. Não. Isso não era a cultura judaica. Era de repetir, deixar tudo bem registrado. Ok? Agora, se você foi fiel, leu até o final, esse capítulo que tem 89 versículos, querido. Só que aí se você foi lendo, sem pular, e chegou no final, você teve acesso para desfrutar de uma pérola no último versículo desse capítulo, que é o versículo 89, eu gostaria de ler junto com vocês. Diz assim: quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ele ouvia a voz do que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim o Senhor lhe falava. Propiciatório, né? Eu já expliquei isso, é a tampa da Arca da Aliança. Então, no meio daquela tampa, por cima dela vinha uma voz, era a própria voz do Senhor que falava para Moisés. Isso é incrível. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso e deixar uma lição para você. Qual é a lição? A lição é que Deus deixou uma série de leis, série de rituais. Para quê? Para que as pessoas pudessem, e restrições também, limites, para quê? Para que as pessoas certas, de forma certa, no tempo certo, pudessem se aproximar diante da presença de Deus, ok? A fim de se chegar perto. Por quê? Porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, mas o Senhor é perigoso. A santidade do Senhor, ele consome o pecado e a impureza de forma automática, instantânea. Então, existia uma série de limitações para não deixar qualquer um se aproximar da presença de Deus e ser fulminado, ok? Só que aqui a gente acaba lendo que, apesar dessas séries de rituais, somente o sumo sacerdote poderia chegar diante da arca da presença, olhar e estar diante do propiciatório uma vez por ano, uma pessoa uma vez por ano. Só que aqui essa pérola deixa registrado que Moisés, ele entrava e saía toda vez que ele era solicitado diante da presença do Senhor. Ou seja, existia uma exceção dentro da regra. Para quem? Para Moisés. Você já se perguntou por que existia? Já que Moisés não era o sumo sacerdote. Por que existia essa exceção? Queridos, porque Moisés acabou, mediante toda uma vida de relacionamento, ele acabou se tornando amigo de Deus. Será que isso mexe com o teu coração, mexe contigo? Ou seja, existe aqui um parâmetro, existe um modelo. Tá? Depois, mais adiante, a gente vai ver isso com Davi. Tinha um tabernáculo, a arca tinha que ficar dentro do Santo dos Santos. E Davi, quando ele consegue transportar aquela arca para o meio de Jerusalém,
ele constrói uma tenda e bota a arca na presença de todos os levitas, diante dos olhos dele, e tinha adoração 24 horas diante daquela arca. Davi ultrapassou o modelo, ele passou o paradigma, e aqui Moisés ele ultrapassava as regras e as limitações impostas. Por quê? Porque Moisés se tornou amigo de Deus. Isso mexe comigo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Já imaginou você se tornando amigo de Deus? Então pensa um pouco nisso. A amizade vem com o relacionamento. A amizade se cria, se transforma a partir de passar tempo com alguém. E esse alguém te espera, ele está à porta e bate, e espera apenas que você abra o seu coração para você buscar a amizade do Senhor, ok? E aí, gostou desse conteúdo? Se você veio até o final é porque você gostou. Curte aí, compartilha, vai chamando aí teus familiares, conhecidos para participar do desafio de leitura bíblica. Vem estudar a Bíblia conosco, ok? Até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus e você já sabe que amanhã teremos muito mais. Shalom!